Este conteúdo é um oferecimento da Avenida Autopeças. Para milhões de brasileiros, é a linha de chegada, sabe? De um processo que é longo, é caro e, nossa, muitas vezes estressante. É aquele momento de 30 minutos que decide se alguém vai finalmente poder dizer: tenho minha CNH. Hoje a gente vai mergulhar fundo no exame prático de direção veicular, que é a última e, com certeza, a etapa mais temida para tirar a habilitação. E para essa nossa análise, a gente tem uma fonte principal, que é um documento oficial super detalhado, o Manual de Orientações para Instrutores e Candidatos, publicado pelo Detran de Pernambuco em 2021. A nossa missão aqui é, decifrar o que esse manual revela sobre as regras do jogo, os critérios de avaliação e aqueles detalhes que separam a aprovação da reprovação nas categorias A, de moto, e B, de carro. Vamos transformar essa ansiedade em conhecimento. E é fundamental entender que este manual não é só uma lista de regras, sabe? Ele é, na essência, um instrumento para padronizar tudo. Ele foi criado para garantir que um examinador lá em Recife e outro no interior do estado sigam, exatamente os mesmos critérios. Isso traz mais justiça para o processo. Mas o ponto mais importante que o documento revela é que o sucesso no exame não é sobre ser um motorista bom do dia a dia, é sobre ser capaz de demonstrar competência, controle e conhecimento da legislação dentro de um roteiro muito específico. Tudo baseado na Resolução 789 do CONTRAN. É quase como uma peça de teatro, assim. Você precisa executar seu papel perfeitamente, seguindo script à risca. Ok, vamos analisar isso então. E faz todo sentido começar pelo começo, né? Antes mesmo de o candidato sequer tocar no carro ou na moto, o manual deixa bem claro que o exame pode acabar antes de começar por detalhes que parecem pequenos, mas são eliminatórios. A documentação, por exemplo. Tem que apresentar um documento de identificação original com foto recente. RG, carteira de trabalho, passaporte, tudo bem. Mas o manual é taxativo. Cópia, mesmo autenticada, não aceita de jeito nenhum. E a lógica por trás disso é a segurança, né? Prevenir fraudes. O mesmo vale para a identificação biométrica, que é um passo duplo. A digital do candidato é coletada uma vez na entrada do pátio de exames e, de novo, já dentro do veículo um pouco antes de começar a prova. É uma dupla verificação, então. Exato. Para garantir que a pessoa que fez as aulas é a mesma que está ali fazendo o teste. E a questão do vestuário também segue essa linha de segurança. O calçado precisa ser fechado e firme nos pés. Não é uma questão de estilo, é funcional. O examinador precisa ter certeza de que o calçado não vai escorregar, não vai enroscar nos pedais. O que poderia causar um acidente, claro. Exatamente. Poderia causar a perda de controle do veículo. Faz todo sentido. E para a categoria A, de moto, essa preocupação com a segurança é ainda mais clara, né? Com a exigência de usar a calça comprida. Agora, o manual também fala de umas situações mais específicas, o que mostra uma tentativa de ser mais inclusivo. Como funciona para pessoas com deficiência ou para candidatas gestantes? O regulamento é bem completo nesses casos, sim. Para pessoas com deficiência, o processo começa bem antes, numa junta médica oficial que avalia o candidato e define quais adaptações o veículo precisa ter. Tipo um acelerador manual? Isso, acelerador manual, embreagem automática. E no dia do exame, a comissão que avalia é especial. Além dos examinadores, tem um médico perito junto. O trabalho dele é garantir que o carro está com as adaptações certas e que o candidato consegue operar tudo com segurança. Entendi. Já para as candidatas gestantes, a regra exige um atestado médico confirmando que ela está apta para a atividade física do exame e também a assinatura de um termo de responsabilidade. É uma forma de garantir que a decisão é segura, né? Para a mãe e para o bebê. E tem um ponto que serve como uma rede de segurança para todo mundo, que é o monitoramento. O manual diz que todos os exames, sem exceção, são gravados em áudio e vídeo. Muita gente não sabe disso em detalhe. Exatamente. E essa talvez uma das modernizações mais importantes de todo o processo. Essa gravação cria uma camada de transparência, de accountability. Se um candidato é reprovado e não concorda com a avaliação, ou mesmo se o sistema do carro aponta uma falha, ele tem o direito de pedir a revisão dessa gravação.
E tem um prazo para isso. Sim, o prazo é de até 120 dias. Isso protege o candidato de uma avaliação que ele considera injusta e, ao mesmo tempo, protege o examinador, que tem a prova do procedimento que ele seguiu. Transforma o que poderia ser minha palavra contra a sua em uma análise objetiva dos fatos, sabe? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos para prática, começando pelo desafio das 2 rodas, a categoria A. A tensão nesse momento é palpável. O candidato se aproxima da moto e o manual já avisa. Ela é entregue ligada e com o farol aceso. As primeiras ações, antes de se mover 1 centímetro, já estão valendo. E essa sequência inicial não é aleatória, não. Ela testa a capacidade do candidato de seguir um checklist de segurança que é fundamental. Ajustar o capacete, afivelar a cinta, baixar a viseira, regular os retrovisores e, só por último, recolher o descanso. Cada passo desses é uma pequena vitória. O examinador está de olho em tudo isso? Em tudo. Ele está observando se o candidato internalizou um método, uma rotina de segurança que ele tem que repetir toda vez que subir numa moto. Só depois que tudo isso é feito é que vem o comando para começar o percurso. E que percurso, hein? Parece uma daquelas provas de habilidade de videogame. O manual descreve a sequência. Primeiro, um zigue-zague entre cones, o tal do slalom. Depois, 2 curvas fechadas em L. Em seguida, o famoso 8, que são 2 rotatórias juntas. E para fechar, a prova de fogo, a prancha. Aquela rampa estreitinha de 8 metros por só 30 centímetros de largura. E é fascinante pensar no propósito por trás de cada etapa. Não são obstáculos jogados ali ao acaso. O zigue-zague testa a agilidade em baixa velocidade. O 8 é um teste brilhante de dissociação. Dissociação? Como assim? O piloto precisa controlar o guidão, a inclinação da moto, a embreagem, o acelerador, tudo ao mesmo tempo, fazendo transições suaves de um lado para o outro. É uma habilidade crucial para desviar de um buraco no trânsito, por exemplo. Entendi. E a prancha, por sua vez, é um teste puro de equilíbrio e aceleração linear. Exige um controle finíssimo do acelerador para manter a moto reta num espaço mínimo. E é nesse circuito que os erros custam caro. Quais são as armadilhas mais comuns que levam à reprovação na moto? O manual chama de faltas eliminatórias. E elas são, em geral, ligadas a uma perda total de controle. Cair do veículo, por exemplo, encerra o exame ali mesmo, obviamente. Sim, claro. Outra falta clássica é colocar um ou os 2 pés no chão com a moto andando. Isso mostra que a pessoa não conseguiu manter o equilíbrio. Na prancha, se a roda sai pela lateral, também é eliminação. E, claro, erros de legislação básica, como avançar a placa de parada obrigatória. Mas também existem as faltas graves, que valem 3 pontos. Cometer uma única falta dessa já deixa o candidato por um filo. Porque o limite total é de 3 pontos, né? Exato. O limite para aprovação é somar no máximo 3 pontos. E quais seriam exemplos dessas faltas graves na moto? Aquelas que não eliminam na hora, mas praticamente condenam o resultado. 2 são muito comuns. A primeira é fazer o percurso com o farol apagado. Como a moto já é entregue com ele aceso, isso geralmente acontece se o candidato, por nervosismo, esbarra no interruptor sem querer. A segunda, e talvez a mais frequente, é não sinalizar uma manobra com a seta. Por exemplo, antes de entrar no 8. O examinador quer ver o candidato tem o hábito de comunicar suas intenções. Uma piscada de seta esquecida pode custar a CNH. Essa precisão toda na moto, onde cada movimento do corpo conta, me faz pensar. No carro, com a estabilidade das 4 rodas, o foco do examinador muda completamente, né? A preocupação deixa de ser o equilíbrio e passa a ser o que exatamente? Ótima pergunta. O foco muda do controle corporal e do equilíbrio para a percepção espacial e a comunicação. No carro, o desafio é gerenciar um veículo muito maior, entender suas dimensões e, principalmente, sinalizar de forma clara e correta suas intenções. E isso fica muito evidente nas 2 etapas mais temidas do exame da categoria B, as manobras de estacionamento. A famosa baliza, o terror de 10 entre 10 candidatos. O manual traz as regras de forma bem clara. O candidato tem até 3 tentativas, num tempo máximo de 3 minutos. E um detalhe que muitos instrutores usam como estratégia. O cronômetro só começa a contar quando a marcha ré é engatada. Exato.
Ou seja, a aproximação, o alinhamento inicial do carro, nada disso conta nesse tempo. E tem outra nuance interessante no manual. Tocar o pneu no meio-fio durante a manobra não é falta, é permitido. O que gera uma falta eliminatória é subir no meio-fio. Ah, tem essa diferença. Tem. A diferença é sutil, mas importante. Tocar levemente é visto como um erro de cálculo, aceitável. Subir no meio-fio é considerado perda de controle do veículo. E, claro, derrubar ou mesmo só encostar nos cones, eliminação imediata. E as mesmas regras de tempo e tentativas valem para a segunda manobra, a da garagem, que é estacionar de ré numa vaga de 90 graus. Agora, você mencionou que o foco no carro é a comunicação. E o manual parece levar isso a um nível de detalhe impressionante, especialmente na sinalização durante essas manobras. Parece até um pouco de exagero, não? À primeira vista, pode parecer. Mas é aqui que a gente entende a filosofia por trás do exame. O manual especifica que para cada manobra, seja baliza ou garagem, existem 3 fases de sinalização obrigatória. A primeira é a seta de aproximação, indicando que você vai parar ao lado da vaga. A segunda é a seta de entrada, para indicar que você vai manobrar para dentro. E a terceira é a seta de saída. 3 momentos de seta para uma única manobra? No dia a dia, é raro ver alguém fazer isso com essa precisão toda. Isso não acaba treinando um comportamento que talvez a pessoa esqueça logo depois? Essa é a crítica que muitos fazem. No entanto, a lógica do CONTRAN é que o exame tem que testar a regra na sua forma mais pura. A ideia é criar um motorista ideal, no papel. Ao exigir a seta em cada etapa, o sistema está tentando forçar o hábito da comunicação constante. Ele está dizendo, no trânsito você nunca está sozinho, cada movimento seu precisa ser previsível. O custo de esquecer isso é Alto. altíssimo. Deixar de dar a seta em qualquer uma dessas 3 fases é uma falta grave 3 pontos. Se o candidato esquece de sinalizar na entrada e na saída da baliza, pronto, já somou 6 pontos. Tá reprovado, mesmo que a baliza tenha sido perfeita. Entendi. É sobre seguir o roteiro à risca. E falando em previsibilidade, existem algumas regras que são a base de tudo, né? O arroz com feijão da segurança. Que se o candidato errar, aí não tem conversa. Com certeza. É uma série de regras bem específicas. Algumas são sutis, outras nem tanto. Como diz o velho da avenida, um homem é um homem e o gato bebe leite. E, assim, desrespeitar uma placa de pare é eliminação na hora. Não tem muita discussão, né? Nenhuma discussão. Desrespeitar a parada obrigatória é o exemplo máximo. Não basta diminuir a velocidade, tem que ter a imobilização total do veículo. É falta eliminatória. E outra etapa crucial do percurso é a rampa, o aclive. O objetivo parece simples, parar o carro na subida e arrancar de novo. Mas o que está sendo testado ali é a coordenação fina entre embreagem, freio e acelerador. O manual classifica como perder o controle do veículo uma falta grave de 3 pontos se o carro recua uma distância considerável ou se os pneus patinam demais na arrancada. E sobre o famoso deixar o motor morrer? É um dos medos mais comuns. Como isso é pontuado? Aí tem uma nuance muito interessante que mostra um nível de detalhe da avaliação. Se o motor apaga, mas o motorista consegue frear e o carro não recua, a falta é média, vale 2 pontos. Foi um erro de coordenação, mas o controle foi mantido. Ah, ok. Agora, se o motor apaga e o carro desce a rampa, a situação muda. A falta passa a ser grave, valendo 3 pontos, porque além do erro de coordenação, houve a perda de controle, que é um risco maior. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Que aprovação ou reprovação se resume a uma matemática fria, a um jogo de pontos. Exatamente. O manual deixa claro que a reprovação acontece de 2 maneiras. A primeira, óbvia, cometer qualquer falta eliminatória. A segunda é pelo acúmulo de pontos. O candidato pode cometer faltas, mas a soma não pode ultrapassar 3. Uma falta grave vale 3 pontos, uma média, 2, e uma leve, 1 ponto. Se a soma chegar a 4 ou mais, o resultado é inapto. É aí que o sonho pode acabar por causa de uma série de pequenos deslizes e não por um grande erro, certo? Perfeito. Vamos criar um cenário de reprovação com erros que parecem pequenos. O candidato está nervoso e, ao arrancar, o carro dá um solavanco. Falta leve,
1 ponto. Uhum. Mais à frente, numa frenagem, ele pisa na embreagem antes do freio, um vício comum. Falta média mais 2 pontos. Já estamos com 3. No limite. No limite. Por fim, durante o percurso, ele esquece de ajustar o retrovisor interno que o examinador desregulou de propósito. Outra falta leve, mais 1 ponto. A soma deu 4, fim do exame. Ele não bateu em nada, não subiu na calçada, mas foi reprovado por uma sucessão de pequenas imperfeições. Isso mostra que o exame é um teste de atenção constante. Resumindo toda essa nossa análise, fica muito claro que o exame prático de direção é menos um teste sobre como se virar no trânsito caótico e mais um processo técnico, padronizado, quase um ritual. O sucesso parece depender mais de conhecer as regras do jogo e o que o examinador espera do que simplesmente da habilidade de dirigir no dia a dia. A atenção aos detalhes é o que define o resultado. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante, uma reflexão que vai além do manual. Este modelo de exame tão focado em manobras precisão, num ambiente controlado, seguindo um roteiro rígido, ele realmente consegue avaliar a capacidade de um futuro condutor de enfrentar a imprevisibilidade, as complexidades do trânsito real? Ou ele avalia, principalmente, a capacidade da pessoa de memorizar e executar um procedimento sob pressão? É uma pergunta sobre a ponte que existe ou que talvez falte entre a formação do condutor e a realidade selvagem das ruas. Agradecemos mais uma vez o apoio da Avenida Autopeças.